Hoje vamos analisar os resultados do Banco Bradesco do quarto trimestre de 2025 e do ano cheio de 2025, com foco em rentabilidade, crédito, seguros, eficiência e transformação digital. O pano de fundo é um banco que volta a entregar crescimento robusto de lucro, melhora de qualidade de ativos e maior sofisticação tecnológica, num ambiente de juros ainda elevados, concorrência forte e regulação exigente. Bem-vindo ao canal Tese de Investimento. Este vídeo tem caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de investimento. Em destaque, no quarto trimestre de 2025, o Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 6,5 bilhões, alta de 5% sobre o terceiro trimestre e de 20,6% na comparação anual, fechando o ano em R$ 24,7 bilhões, crescimento de 26,1% contra 2024. O retorno sobre o patrimônio médio, o ROAE, alcançou 15,2%, superando o custo de capital, o que significa que o banco voltou a gerar valor econômico sobre o capital dos acionistas, algo essencial para que a ação deixe de negociar com desconto prolongado em relação aos pares. Os destaques operacionais mostram lucro líquido crescendo 26%, receitas avançando 13,2% e carteira de crédito subindo 11%, com ganho de participação em pequenas e médias empresas, enquanto a inadimplência acima de 90 dias permanece estável em 4,1% e a parcela em estágio 3 cai ao longo dos trimestres. Isso indica que o crescimento não foi a qualquer custo, mas apoiado em melhor qualidade de ativos e em seguros com retorno sobre patrimônio de 24,3% no quarto trimestre e 21,9% no ano, reforçando uma tese de diversificação de lucros menos dependente apenas de margem financeira. Começando pela mensagem de transformação da gestão, o Bradesco estrutura a transformação em pilares como digital, afluentes, PME, crédito, eficiência, tecnologia e cultura, sinalizando que a melhora de resultados vem de decisões estruturais e não apenas do ciclo de juros, ponto importante para avaliar sustentabilidade. O banco já tem mais de 19 milhões de clientes totalmente digitais, com a BIA resolvendo cerca de 90% dos atendimentos e custo até 40 vezes menor que o modelo tradicional, apoiado por menos pontos físicos e forte rede de correspondentes. O principal cresce com NPS muito elevado, enquanto o Prime mantém escala e bom uso de IA no atendimento. A migração de clientes para esses segmentos aumenta o share of wallet e a rentabilidade por cliente. No PJ, o novo app eleva NPS e mais que dobra os negócios, enquanto o MEI opera em modelo 100% digital e integrado a Cielo, ampliando o potencial de crescimento em crédito e serviços. A estratégia em pagamentos e gestão de caixa busca aumentar o share transacional com soluções integradas, receitas recorrentes de tarifas e maior fidelização em um ambiente mais competitivo. A nova estrutura de crédito, mais dados e precificação centralizada sustentam o crescimento da carteira com inadimplência estável e redução de ativos problemáticos, indicando maior controle de risco. Renegociação de contratos, redução de logística física e uso intensivo de IA mostram foco consistente em diminuir o custo de servir e proteger margens. Alto engajamento interno, requalificação de equipes e remuneração variável alinhada a resultado e experiência do cliente ajudam a reduzir riscos de execução da estratégia. Estrutura mais enxuta, reforço em experiência e tecnologia, aquisições estratégicas e ganho de market share em mercado de capitais apontam crescimento em nichos de maior margem. Mais de 500 casos de uso de GenAI impulsionam produtividade, reduzem tempo de entrega e fortalecem inovação, custos e combate a fraudes. A integração entre Cielo, financiamentos, consórcios e seguros amplia o ecossistema e a monetização da base, desde que os retornos permaneçam acima do custo de capital. As receitas totais do quarto trimestre somaram R$ 36,1 bilhões, alta de 2,9% na comparação trimestral e 9,8% na anual, com margem financeira total de 19,2 bilhões, receitas de serviços de 11,1 bilhões e resultado de seguros, previdência e capitalização de 5,6 bilhões.
Ao longo dos 8 trimestres apresentados, as receitas sobem de 28,1 bilhões no primeiro trimestre de 2024 para 36,1 bilhões no quarto trimestre de 2025, mostrando uma tendência clara de expansão apoiada na combinação de margem, serviços e seguros, o que reduz a dependência de um único motor para sustentar o lucro. A carteira de crédito expandida alcançou 1 trilhão e 89 bilhões de reais em dezembro de 2025, crescimento de 11% em 12 meses e 5,3% trimestre contra trimestre, com 466,5 bilhões em pessoas físicas, 260,6 bilhões em micro, pequenas e médias empresas e 362,1 bilhões em grandes empresas. O crescimento em pessoas físicas foi de 12,7%, com destaque para a alta renda, enquanto micro, pequenas e médias empresas avançaram 21,3% e grandes empresas cresceram 2,7%, refletindo uma alocação de capital mais concentrada em segmentos com maior retorno ajustado ao risco e maior potencial de fidelização. A carteira em atraso acima de 90 dias permaneceu ao redor de 4,1%, com leve queda no total entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, enquanto a representatividade dos estágios 1 e 2 na carteira chegou a 93%, com crescimento de 1,2 pontos percentuais em 12 meses. Houve redução de 10,5 bilhões de reais no ativo problemático da carteira reestruturada, aumento de operações curadas e cerca de 30% da carteira em estágio 3 em dia, sugerindo que as medidas de reestruturação e cobrança começam a surtir efeito e diminuem o risco de novas ondas de provisões fortes deteriorarem o resultado. Vale ainda destacar a constante evolução da carteira com garantia, que chegou a 59,3%. A margem financeira total de 19,2 bilhões de reais no quarto trimestre, com margem com clientes de 19,1 bilhões, margem com mercado de 0,1 bilhão e margem líquida de 10,4 bilhões, convive com despesas de provisão para devedores duvidosos na carteira expandida de 8,8 bilhões. Ao longo dos trimestres, a margem bruta, a margem líquida e os spreads mostram trajetória de elevação, indicando que o banco conseguiu ajustar preços de crédito ao risco em um ambiente competitivo, o que cria uma base importante para a futura expansão de lucro, caso o custo de risco convirja para níveis mais baixos com a melhoria da qualidade da carteira. As receitas de serviços de 11,1 bilhões de reais no quarto trimestre incluem 4,8 bilhões em rendas de cartão, com volume transacionado de 102 bilhões, e forte contribuição do segmento de alta renda, além de 0,7 bilhão em mercado de capitais e assessoria financeira, 0,8 bilhão em consórcios, 1,6 bilhão em conta corrente, cobrança e arrecadação, 1 bilhão em administração de fundos e 0,4 bilhão em custódia e corretagem. No ano, as receitas de serviços cresceram 8,9%, com faturamento de 44 bilhões de reais em consórcios, alta de 24% sobre 2024 e 507 operações de mercado de capitais, totalizando 576 bilhões em volume, o que reforça o papel dessa linha como componente mais estável e diversificado do resultado. As despesas operacionais de 17 bilhões de reais no quarto trimestre cresceram 2,9% trimestre contra trimestre e 3,3% ano contra ano, enquanto no ano avançaram 8,5%. O índice de eficiência operacional, que relaciona despesas e receitas, melhorou para 50,1% no trimestre e 50% no ano. A rede de atendimento total caiu de 7.388 pontos em dezembro de 2023 para 6.003 em dezembro de 2024 e 4.605 em dezembro de 2025, redução de 1.398 pontos em um ano, evidenciando um redesenho do footprint físico em direção a um modelo mais baseado em canais digitais e pontos especializados, em linha com a estratégia de eficiência. No negócio de seguros, previdência e capitalização,
O lucro líquido alcançou R$ 2,8 bilhões no quarto trimestre e 10,1 bilhões no ano, com retorno sobre o patrimônio de 24,3% no trimestre e 21,9% em 2025, enquanto as provisões técnicas atingiram R$ 446 bilhões em dezembro, alta de 10,5% em 12 meses. O resultado total das operações de seguros chegou a R$ 11,5 bilhões no ano, crescimento de 16,1%, com componentes financeiro e operacional evoluindo, o que mostra um negócio robusto e altamente rentável dentro do grupo, relevante para a tese na comparação com múltiplos de empresas de seguros listadas. O índice de Basileia ficou em 13,2% em dezembro de 2025, com capital principal de 12,4%, mostrando leve redução trimestral, mas permanecendo acima das exigências e compatível com a estratégia de expansão da carteira. A remuneração ao acionista, somando dividendos e juros sobre capital próprio brutos, atingiu R$ 14,5 bilhões em 2025, superando os 11,3 bilhões de 2024, reforçando o papel do Bradesco como pagador de proventos, desde que esse nível de distribuição não pressione excessivamente o capital necessário para sustentar crescimento, aquisições e investimentos em tecnologia. O banco mostra que cumpriu ou superou o guidance de 2025. Carteira de crédito expandida cresceu 11%, acima da faixa de 4 a 8. Margem financeira líquida atingiu 40,1 bilhões, dentro do intervalo de 37 a 41. Receitas de serviços avançaram 8,9% e despesas operacionais 8,5%, ambas dentro das bandas. E o resultado de seguros, previdência e capitalização cresceu 16%. Para 2026, o guidance indica crescimento de crédito entre 8,5% e 10,5%. Margem financeira líquida entre 42 e 48 bilhões, receitas de serviços crescendo de 3 a 5%, despesas entre 6 e 8% e resultado de seguros entre 6 e 8%, sinalizando uma continuidade do ciclo de recuperação, porém com expectativa um pouco mais moderada em serviços e seguros, em linha com um cenário de atividade apenas gradualmente mais. No conjunto, o Bradesco em 2025 apresenta um quadro de recuperação consistente. Lucro em aceleração, retorno sobre patrimônio acima do custo de capital, carteira de crédito crescendo com melhor qualidade, seguros muito rentáveis, receitas de serviços em alta e uma agenda clara de digitalização, eficiência e uso de inteligência artificial. Os riscos relevantes para a tese incluem a sensibilidade à inadimplência em segmentos mais arriscados, a necessidade de preservar capital em meio ao crescimento e a distribuição generosa de proventos, e a complexidade de executar uma transformação tecnológica e cultural de grande escala sem perda de foco e coesão. Por outro lado, a combinação de melhora operacional, entrega de guidance e fortalecimento de negócios de maior retorno, como alta renda, pequenas e médias empresas e seguros, sugere uma assimetria potencial em um banco que ainda costuma negociar com desconto frente a pares mais bem avaliados, oferecendo ao investidor paciente a oportunidade de capturar um processo de convergência se essa trajetória se mantiver nos próximos trimestres. Antes de encerrar, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também se interessa por investimentos. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises como essa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.